Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio desta segunda temporada do Tudo Bons Pastores. Como sempre, estou muito bem acompanhado, já quase que dispensam apresentações. Eu sou o Ruben Barradas e aqui comigo estão o Tiago Cavaco e o Carlos Cardoso. Somos três pastores, bons ou não, isso já vais ser tu a decidir no final deste episódio. Eu acho que o Tiago tem alguma coisa a dizer em relação a isso, mas vamos deixar isso para outras núpcias. Seja bem-vindo, se és novo por aqui, fica a saber que este é um podcast onde nós, três pastores, falamos sobre a vida, o ministério, falamos também sobre a nossa cabeça e fazemos sem truques, sem nada na manga. Aqui estamos tal e qual como somos. Já parece o Alta Definição, o programa da televisão portuguesa, mas é verdade, aqui somos o mais verdadeiros possível, falamos dos assuntos da forma mais crua possível, discordamos daquilo que temos de discordar, concordamos naquilo que temos de concordar e somos a prova de que malta de diferentes gerações e de diferentes backgrounds pode perfeitamente estar às vezes mais em sintonia do que noutras, mas acima de tudo fazê-lo sempre com o máximo de respeito. E o objetivo é poder abençoar-te a ti que estás aí desse lado. Já sabes que estamos disponíveis em videocast e em podcast, da forma que der mais jeito é a forma que nos podes ver ou ouvir, e quero-te só dizer que a melhor forma de saberes sempre que lançamos um novo episódio, e esta segunda temporada estamos a fazê-lo semanalmente, todas as semanas há um novo episódio do Tudo Bons Pastores, mas dizer eu que a melhor forma de tu o saberes é seguires ou subscreveres, caso seja o YouTube, se estiveres no podcast, seguires o nosso podcast e assim a plataforma irá avisar-te quando há um episódio novo. No caso do YouTube, além de subscreveres, podes ativar as notificações, assim saberás sempre que há novo episódio aqui no canal. E dizer-te também que no final desta temporada vamos estar a dedicar um programa único e exclusivamente às tuas perguntas, às tuas questões. Como é que tu podes deixar essas perguntas? Bom, é muito fácil. Se estás a ver no YouTube, é basicamente deixar como comentário ao vídeo e colocares aí a tua pergunta. Se nos estás a ouvir, neste caso no Spotify, tens aí um lugar onde podes fazer a tua pergunta e depois, provavelmente já no último episódio, estaremos a olhar para algumas, as que for possível responder humanamente falando, algumas dessas perguntas e a responder a elas nesse último episódio desta segunda temporada de Tudo Bons Pastores. Bem, falámos sobre Páscoa a semana passada e hoje vamos dar uma volta de 180 graus. Quer dizer, vamos dar uma volta de 180 graus. Não, talvez não, porque vamos falar sobre um tema que esteve há algumas semanas muito em voga. A palavra avivamento. É verdade. E eu confesso, eu assumo a responsabilidade pelo nome, o título do programa de hoje, que é Avivalistas, Céticos e Patetas. E é hoje um bocadinho sobre estes três que vamos falar hoje. E eu cheiro-me que hoje vamos ter aqui algumas discordâncias no painel, portanto o programa promete. Eu vou começar como habitualmente, semana passada não começámos, mas esta semana vamos começar pelos cabelos brancos do nosso amigo pastor Carlos Cardoso. Carlitos, ao longo destes anos tu já viveste se calhar alguns avivamentos, mas eu tenho a certeza que já viveste alguns pseudo-avivamentos. O que é que distingue uma coisa da outra? Epá, isso começa, quase que estamos a começar pelo fim, pá. Quase faz lembrar aqueles filmes que começam pelo fim e depois vai ao princípio. Isso tem um nome. Tem um nome. Começa pelo fim, depois vai ao princípio e depois vai terminar no fim outra vez. Não. Eu quando preparei o programa, a minha ideia foi, precisamos de um programa a rasgar. Olha, não é tarde nem é cedo, vai ser esta semana. Eu quero um programa daqueles em que, se não formos nós aqui uns com os outros, vamos ser alvo de batatada aí fora. Hoje o objetivo é esse. Vamos deixar os consensos de lado. Carlitos. Vamos embora. Ok, olha, vamos lá ver. Para já, o tema é algo que me apaixona há muitos anos. Né? Há muitos anos. Eu, inclusive, nas escolas onde eu lecionei, estou a falar de escolas bíblicas, teológicas, e até quando vou pregar, alguns lugares, sou convidado para pregar sobre o tema, que é um tema vasto, não é? É um tema vasto, polémico, e quando se fala em ser polémico não tem nada de mal. Sim. É bom.
falando em cultura, como já falamos no último programa, a cultura portuguesa, na literatura, na arte, não é? É cheia de polémica, na política, não é? Nós tivemos políticos polémicos, nós tivemos... Ainda temos escrito, mas há os polémicos que são parvos mesmo, né? São patéticos, né? Eu não me refiro a isso, né? Eu me refiro a uma boa polémica, né? Uma boa polémica. Pronto, sei lá, o que eu quero dizer é os avivamentos têm que ser bem entendidos, não é? Têm que ser bem entendidos. E aquelas pessoas mais... como é que eu vou dizer? Podes falar, fala. Posso? Fala, sim, sim, mas eu vou dizer, aquelas pessoas mais críticas, aquelas pessoas que analisam tudo, não é? Que veem tudo à luz do que é correto e do que não é correto, e o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz, aquele é o versículo, é o milímetro, parece quase um padreiro com o filho por uma construir a coisa e tal. Bem, isso às vezes dá-me assim uma certa urticária, não é? Uma certa urticária, porque de facto há pessoas que são extremamente exageradas nas análises e nas observações que fazem sobre o conceito dos avivalismos. Houve um homem, talvez o Tiago não o conheça tão bem, porque ele foi no século XVIII, aliás, XIX, peço desculpa, ele era pentecostal. Aliás, não sei se ele era pentecostal, mas ele é o símbolo, digamos assim, dos pentecostais. Eu não sei se o pentecostalismo naquela altura estava assim tão organizado, até porque há quem diga, e eu até defendo isso, que o pentecostalismo não tem história, correto? O pentecostalismo é um movimento que surge de um avivamento. O pentecostalismo é um movimento que surge de avivamentos. No país de Gales, no início do século XX, e o outro foi Azusa Street, que surgiu nos Estados Unidos da América logo a seguir, portanto, no início do século XX. O pentecostalismo enquanto movimento, correto? Eu não estou a falar do Pentecoste, estou a falar do pentecostalismo enquanto movimento. Portanto, eu estou a falar de mim próprio, correto? Mas houve um homem, no século XIX, chamado Charles Finney. Charles Finney foi um avivalista. Eu não sei se o Tiago conhece ou não. Claro, claro que sim. Conhece, Tiago? Conhece? Claro. Sim, conhece. Pronto, ainda bem. O Charles Finney um dia fez a seguinte oração: Senhor, manda-nos um avivamento sem defeito, mas se for com defeito, não tem problema nenhum. Correto? Ou seja, tudo na vida que nós fazemos, nada é perfeito. Certo? Nada é perfeito, porque é igual a nós próprios. Não é? É igual a nós próprios, nada é perfeito. Nós não somos perfeitos e tudo aquilo que advém de nós também não. E muitas vezes aquilo que Deus faz connosco, porque somos nós, somos homens, não é? Somos pessoas, aquilo Deus usa-nos, faz como faz, e nós somos vasos de barro, como lá está escrito, e Ele usa vasos de barro que são extremamente frágeis. Então aquilo que Deus faz connosco está sujeito às imperfeições, a estas questões mais vulneráveis, etc. Então, isto para dizer o quê? Claro que eu acredito em avivamentos, com defeito. Claro que eu acredito, não é? Claro que eu acredito com defeito. Nós verificamos nas Escrituras, por exemplo, o primeiro grande avivamento que foi, está lá no livro de Atos. Certo. Está lá no livro de Atos, foi o primeiro grande avivamento que aconteceu na história. E logo a seguir, né, apareceram dois camaradas, um casal, que quiseram ficar com o guito. Desculpa, esta sou eu que estou a parafrasear. Quiseram ficar com o guito que era colocado aos pés dos apóstolos. Eles quiseram ficar com metade, correto? E por causa disso foram à vida, foram ver o Senhor mais cedo. Correto? Então,
Ou seja, mesmo no meio dos avivamentos, existem defeitos. Claro que me estava a referir a Ananias e Safira, não é? Para que vocês não pensem que eu não... Ou alguém que esteja a ouvir que não pensa assim, o pastor Carlitos não sabe da Bíblia. Sei, mas eu estou aqui a parafrasear e o que eu queria citar é que, de facto, no meio dos avivamentos sempre vão existir coisas que não são boas. Sempre. Então, há realmente que poder perceber que nos momentos mais avivados, e até na minha vida, houve muitos momentos avivados na minha vida, ao longo de 40 e tal anos, pessoal, teve momentos que eu vivi de grande vivacidade e de grande vivalismo na minha vida, vivacidade enquanto a vida de Deus em mim, e aquilo que me faz exprimir, etc. E o avivamismo enquanto a presença do Espírito Santo que se derramou e que se tem derramado na minha vida ao longo dos anos, mas ainda assim com defeito, porque a minha tendência é sempre levar ao extremo aquilo que às vezes são as verdades que se expressam de Deus na minha vida. E então, nos avivamentos coletivos, nas igrejas, o avivamento wesleyano, olha, eu estou a ler um livro interessante, eu acabei de vir da Inglaterra, onde eu fui visitar um museu wesleyano, não é? E fui visitar a casa onde viveu John Wesley, etc. E eu estou a ler, e aqui fala exatamente sobre os avivamentos. Tinha coisas extremas, tinha coisas que se fosse hoje, o John Wesley era considerado um herege. Era considerado um herege. Havia homens que gritavam, havia pessoas que se rebolavam no chão, havia pessoas que se estendiam, havia pessoas em transe, etc. Mas não deixou de ser um avivamento, não deixou de ser momentos em que a palavra foi pregada a milhares de pessoas foram salvas, milhares de pessoas foram santificadas, milhares de pessoas foram libertas, milhares de pessoas foram curadas. Claro que nestas coisas existem sempre o lado menos bom da coisa e sempre vai existir, até nas nossas igrejas. Nós não deixamos de considerar a nossa igreja um mover de Deus pelas coisas menos boas. Olha, em Corinto havia coisas menos boas, em Gálatas havia coisas menos... Quando lemos a carta aos Gálatas havia coisas menos boas, em Romanos havia coisas menos boas. Quando lemos o livro de Atos, eu estou a estudar o livro de Atos agora, estou a dá-lo na Evening College da Hillsong, havia coisas menos boas, como já mencionámos, Ananias e Safira e outras coisas mais. Sempre vão existir coisas menos boas. E o grande problema dos críticos é que eles estão à espera das coisas menos boas, ou não tão boas, ou pelo menos não boas aos seus olhos, para deitar abaixo aquilo que é as melhores intenções, aquilo que é as melhores motivações das pessoas. Andam sempre à procura a ver na Bíblia, isto diz assim, isto diz assado, é assim, é assado. Epá, olha, chega. Isso para mim chama-se pilantrice. Tiago, até faço-te uma pergunta. É pior haver avivamentos em todo o lado ou ter a mania que se é fiscal de avivamento? É provocativo, eu sei. E por isso é que eu estou a pensar qual é a melhor resposta para dar. Eu junto-me ao Carlitos logo num aspecto, que é esse tique que também me parece irritante, naturalmente, de haver qualquer tipo de, vamos dizer, fiscalização de avivamentos. Quer dizer, se o mal do mundo fosse o exagero de avivamentos, estávamos bem, não é? Quem nos dera que o nosso problema fosse ter de andar a fiscalizar a vontade que os homens têm de avivamento. A maior parte das vezes o nosso problema não é termos de dizer menos a quem quer avivamento. A maior parte das vezes, como pastores, é nós termos de dizer mais a quem não está interessado em tê-los, obviamente. Portanto, qualquer fiscal de avivamentos é nesse sentido, quer dizer, vamos dizer assim, é um trabalho que nenhum de nós quer, nenhum de nós deseja, porque o que nós gostaríamos de ter era algum.
Eu, por exemplo, sinceramente, daquilo que sei, daquilo que leio na palavra, daquilo que já li na história acerca de avivamentos, quem me dera a mim eu poder dizer eu estive num, honestamente, claro, já tive momentos de próprio avivamento da minha fé e da fé de outros, mas nunca vivi, descrito sobretudo mais até na literatura anglo-saxónica, nunca vivi um avivamento. Claro que quem me dera a mim viver, era isso que eu gostaria. Claro que é verdade, e não precisamos, até porque nós andamos aqui a prometer uma coisa que não somos tão bons a cumprir, porque eu acho as nossas divergências são sempre muito suaves e delicadas. Eu acho que nós nunca tivemos assim uma grande discussão, assim, de um dizer uma coisa e o outro dizer outra. Temos que tratar disso. Portanto, acabamos a prometer uma coisa que ainda estamos para cumprir, uma zanga, não é uma zanga, mas assim um choque uma discussão teológico. Acesa, uma discussão acesa. É verdade que uma vez que o Carlitos, tu falaste no Finney, e o Finney eu acho que é conhecido por qualquer pastor com hábitos mínimos de leitura deve saber quem é o Charles Finney, porque ele é importante na história evangélica dos últimos séculos. É verdade que de uma perspectiva, vamos dizer assim, da minha tribo, se eu quiser pensar assim naqueles que são mais calvinistas como eu, o Finney é um nome que sim, que convoca prudência, no sentido em que uma das críticas que é feita ao Finney não é necessariamente duvidar do avivamento que ele possa ter experimentado, mas é mais a criação de um movimento avivalista, não tanto no melhor sentido do termo de receber um avivamento de Deus, mas de querer produzir movimentos de avivamento, que é uma coisa que não toca tanto, infelizmente, não toca tanto a nossa cultura portuguesa, mas como vocês sabem, toca profundamente a cultura norte-americana. Portanto, levando a tradições em que os avivamentos não são necessariamente coisas que realmente estão a acontecer, mas como o Carlitos também mencionava, mas às vezes são promessas que se fazem que vão acontecer. Portanto, em algumas tradições, geralmente mais pentecostais nos Estados Unidos, o avivamento não é só uma coisa que se procura, é uma coisa que se garante, que se promete. E nesse sentido, é mais por aí que... Todos prometem. E é mais por aí que a tradição associada muitas vezes ao Charles Finney não é apreciada, por exemplo, tanto, não é tão apreciada quem, por exemplo, como eu, vem de uma tradição mais calvinista, porque por exemplo, vamos dar exemplos práticos, para isto não ficar uma conversa de pastores demasiado lá em cima e de repente não fala às pessoas. A linguagem que nós temos do apelo à salvação, da primeira fila, tudo isso é resultado da experiência do Charles Finney. Por exemplo, no inglês a expressão é anxious bench, que era o banco, se fôssemos traduzir à letra, o banco ansioso, que era a ideia de que as pessoas que ficavam mais impressionadas com a pregação da palavra queriam tomar uma atitude em relação a isso. Atitude essa que, na melhor das hipóteses, seria o próprio desejo da conversão. Aquilo que hoje para nós é língua comum, na ideia de fazer um apelo e pedir à pessoa para vir à frente, é em grande parte resultado da experiência avivalista de Charles Finney. E do próprio desejo que o Finney tinha de querer facilitar isso. É aqui que geralmente as comadres se vão zangar. Portanto, eu, por exemplo, sendo um calvinista, não sinto necessidade, vamos dizer assim, eu não sinto a necessidade de desmascarar o Finney, até porque o que o Finney quer eu também quero, portanto o avivamento, mas sim trago algumas reservas em relação a toda uma escola de pensamento que, desejando buscar este avivamento, em grande parte, vamos dizer assim, quis condicionar os resultados para isso. E é aqui que geralmente depois discussões nascem, não necessariamente só entre pentecostais e calvinistas, mas acerca de até que ponto é que o método em si já não é problemático. E aqui sim, pois as discussões podem se tornar mais acesas. Isto vai para uma densidade já aqui complexa. Deixa-me só dizer, por exemplo, houve evangelistas americanos, um deles Billy Graham, não é? Billy Graham
eu assisti, eu nunca assisti nenhuma campanha ao vivo de Billy Graham, não é? Nunca ouvi. O que há é por imagem, o que eu vi em televisão, DVD e pronto, e toda a sequência de agora com o filho, Franklin Graham e por aí fora, não é? Esse seguimento dos convites da primeira fila, ele seguiu também. Não é? Sem dúvida. Ele seguiu isso. Outros avivalistas, bem, não lhe vou chamar avivalistas, não quero pôr aqui essa expressão, embora eu considere que Billy Graham foi um homem, não chamemos avivalista, mas olha, tinha mais de avivalista que muita gente daquilo que a gente pensa que ele teria. Sem dúvida. Sem dúvida. Traços de avivalista. Billy Graham foi das pessoas que mais mexeu nas igrejas, no que diz respeito à palavra, à pregação da palavra, que era fundamental para ele, como vocês sabem, não é? As suas campanhas estavam sempre a abarrotar de gente, e olha, o meu sogro falecido já, converteu-se numa campanha de Billy Graham na África do Sul. E daí veio a família depois, e por aí fora. E eu conheço pessoas que se converteram, não é? E eu posso considerar isso algo de avivalismo, que tem a ver com a pregação da palavra, correto? E eu lembro, assisti por televisão, em DVD, e agora no Instagram às vezes está cheio de vídeos do Billy Graham onde ele faz apelos, e eram umas milhares de pessoas, centenas de pessoas que se convertiam e eram depois integradas nas igrejas, etc. Estou a falar do Billy Graham por ser a figura mais consensual, digamos, no mundo evangélico, correto? No mundo evangélico. Embora, eu confesso, eu também não sou um grande adepto de Charles Finney, até porque o Charles Finney tinha algumas questões muito problemáticas, muito polémicas, e no bom sentido poderíamos aqui falar sobre elas. Mas, por exemplo, eu vou falar de um calvinista que eu gosto muito, que é o George Whitefield. Sem dúvida. Eu gosto muito, ele pregou também, fez campanha, ele pregava nas ruas, às massas, foi um contemporâneo de John Wesley, não é? Ele era calvinista e ele fazia também esses apelos, ele pregava, ele fazia esses apelos, e muitas manifestações tremendas do sobrenatural de Deus, desde pessoas, nós temos isso nos escritos, não é? Nos escritos dele, pessoas que, quando ele convidava as pessoas a receberem Cristo, a arrependerem-se dos seus pecados, ele falava no inferno. Havia pessoas que tinham manifestações incríveis do poder do pecado sobre as suas vidas e que se convertiam, etc. Não é? Estou a falar de George Whitefield. Podia falar de Spurgeon, não é? O príncipe dos pregadores. O tabernáculo, eu passei lá agora também, estava sempre cheio de gente. Foi talvez das pessoas, foi talvez dos pregadores que mais enfatizou a importância do arrependimento, da mensagem à salvação, de uma vida de santificação, tudo isso. Isso para mim tem a ver com uma mensagem avivalista. Correto? Tem a ver com uma mensagem avivalista. Sem dúvida. Agora, o que eu quero dizer é que muitas vezes alguns críticos do avivalismo, e concretamente ao longo da história, e aqui também neste livro fala nisso, a literatura de então, alguns jornalistas, etc., que eram muito críticos, e até muitos cristãos, muitos movimentos, que iam observar cada detalhe do Wesley. Por exemplo, o Wesley teve problemas por pregar nas ruas. Os anglicanos correram com ele porque ele pregava nas ruas. Ele pregou aos mineiros. O George Whitefield pregou aos mineiros. Eu estive no Hyde Park. George Whitefield esteve lá a pregar no Hyde Park. Portanto, isso são sinais de avivalismo. Tem a ver com a pregação da palavra. Tem a ver com o dar a oportunidade às pessoas de se arrependerem dos seus pecados, de receberem Cristo como Salvador, terem a mensagem da salvação. Isso, para mim, são componentes que fazem parte do avivalismo. E o grande problema
muitas vezes, daqueles críticos do avivalismo é que não têm nada disso nas suas igrejas. Sabem tudo, mas não têm nada. São zero, são amorfos. Não se converte ninguém, não batizam ninguém. Está tudo morto, tudo a cair para o lado, mas sabem tudo. Certo? Sabem tudo. Citam Spurgeon, citam todos esses. Mas lá nada, zero. O Carlitos fez-me o favor de introduzir o que eu queria pôr aqui em cima da mesa, porque estava a perguntar-me como é que eu vou trazer este tema. Isto quando um gajo tem 67 anos, já não respeita já não nada. Quer saber, já não quer saber. Exatamente. Não, mas é que eu não tenho, vou ser o mais franco possível, não tenho nem a vossa bagagem histórica. Ainda vou a tempo, Carlitos, ainda vou a tempo. Claro. mas um dos traços que eu noto eu gosto de olhar para as coisas de uma forma super equilibrada, e obviamente que quando estava a fazer a planificação da nossa temporada, foi uma altura em que se discutia muito aquilo que estava a acontecer, nomeadamente em Asbury, nos Estados Unidos. E uma das coisas que me chocou muito, aliás, duas coisas chocaram muito nisso, na forma como eu vi reações. A primeira coisa que me chocou foi as pessoas tirarem ilações sem terem praticamente conhecimento do que se estava a passar. E eu acho que esse é um princípio tão mau e tão grave, e que esconde a segunda coisa, na minha opinião, que me deixou bastante triste com tudo isto. E ouçam, eu fui pesquisar, fui ver o que é que estava a acontecer, como já pesquisei. Olhem, por exemplo, uma das coisas mais interessantes, quando eu estava a preparar este programa, eu descobri, nunca tinha ouvido falar, e fui ler, e por acaso é uma das coisas que eu quero ir ler mais. Eu não fazia a mínima ideia, mas no início do século XX houve um avivamento naquilo que hoje é a Coreia do Norte, em Pyongyang, e que em boa parte se considera que moldou a igreja evangélica na Coreia do Sul, que é hoje ainda uma igreja muito conhecida pela sua vivacidade e tudo isso. E é uma coisa para mim assim, a sério, em Pyongyang hoje, o bastião que nós conhecemos, né? um lugar que tão isolado do resto do mundo, onde, segundo se sabe, é ilegal haver sequer igrejas. Mas dizia eu, infelizmente eu noto que muitas das reações, não só ao avivalismo, às vezes também chamamos, aí o Carlitos falará melhor do que eu, às vezes chamamos um bocadinho avivamento a qualquer coisa que, especialmente numericamente, saia um bocadinho dos padrões, mesmo seja muito, muito pouco, mas isso o Carlitos fará melhor do que eu. Mas eu vejo que grande parte das reações, na verdade, são motivadas talvez por aquilo que o Carlitos ainda agora mencionava, ou seja, no fundo, ressalvando que possa haver gente que há de certeza que tem dissensões de fundo com aquilo que é pregado, ou com a forma como é pregado, ou até com o formato em que é feito, mas eu diria que grande parte das dissensões de fundo têm a ver com uma zona que está localizada a meio do nosso braço. Não sei se a conhecem. E é verdade, e eu estou à vontade para falar. Vocês sabem, e quem nos segue há algum tempo, vocês sabem que a igreja onde eu sirvo e onde eu pastoreio é a igreja Hillsong, e sinceramente ao longo dos anos habituei-me muito a lidar com críticas fundadas e com críticas que, regra geral, são uma boa parte delas. Algumas às vezes têm fundamento e até podem fazer-nos pensar, mas com críticas que muitas vezes não têm, enfim... lá está, o único fundo por trás das críticas é mesmo uma dor nessa determinada zona do corpo. Desculpa, eu ser muito, e acho que infelizmente isto não, e às vezes temos uma tendência quanto portugueses, os portugueses são assim. Os portugueses não são os portugueses que são assim, é o ser humano que é assim, e quando vemos noutros alguma coisa que de coração ansiamos e oramos e pedimos a Deus, às vezes há uma tendência para termos essa reação que até pode ser positiva, porque eu acho que se nós
olhássemos para aquilo que Deus está a fazer e vai fazendo noutras partes do mundo e já fez noutras partes do mundo, e se honestamente de coração nós disséssemos: Senhor, aquilo que eles estão a experimentar em Hasbury, aquilo que eles experimentaram em Azusa, aquilo que eles experimentaram aqui, ali ou acolá, Senhor, que um dia eu possa experimentar isso, que um dia eu possa ver isso e genuinamente me alegrar com a igreja ao meu lado que cresce, com a igreja ao meu lado do país ao lado que cresce, com os irmãos naquele sítio que estão a experimentar um avivamento. Se calhar é uma forma até de nós percebermos onde é que está o nosso coração, porque eu não acredito muito que Deus vai fazer alguma coisa através de nós se o nosso coração for de pedra a ponto de pôr em causa o mover de Deus num sítio só porque ele não está a acontecer onde nós estamos. Não sei se entendem o que eu quero dizer. Eu estou a trazer isto um bocadinho mais do lado teológico, desculpem, para um lado mais prático, até porque ambos vocês os dois estão muito mais por dentro do lado mais bíblico e concreto disso. E é por isso que eu lanço as perguntas bíblicas para vocês. E agora, Carlitos, vou pôr-te a mesma questão, mas vou mascará-la que te fiz ao início, que é: nem todos os avivamentos que se clamam como avivamentos são avivamentos. Correto? E a minha pergunta é exatamente essa. Claro que não. Onde é que está a liga? Onde é que está a liga claro que não. Entre os avivamentos nas redes sociais, e os patetas? Anda nas redes sociais como eu, Twitter, Facebook, Instagram, o que não lhe falta é ver avivamentos todos os dias. O que não lhe falta é: vem a reunião de avivamento, e depois eu vou ver as fotografias e estão lá meia dúzia de gatos pingados, alguns a dormir. Vem a reunião, uma conferência de avivamento, e depois eu vou à procura, começo a ver as fotografias e vejo lá alguns quase a bater ali a sorna, ali quase boca aberta, ali a dizer grande avivamento. Então peraí, vou reformular a minha pergunta. Avivamento tem que necessariamente significar números? Não necessariamente, não é? Em primeiro lugar, vamos ver, há avivamentos. Olha, vamos começar por aqui. Em primeiro lugar, o avivamento começa na nossa vida pessoal. Certo? Começa por aqui. E, portanto, não estamos a falar de números, estamos a falar de nós próprios, não é? Uhum. Eu considero que não há avivamento sem começar na nossa vida pessoal. Ponto. Correto? Eu lembro, quando eu me converti, há 47 anos, não é? Eu experimentei um avivamento na minha vida. Eu fiz coisas incríveis, eu preguei o evangelho a um monte de gente, eu não faltava aos cultos nenhuns na altura, próprio de quem acaba de receber algo fresco, algo novo, uma experiência nova, uma experiência incrível, uma coisa extraordinária. Isso é comum. Olha, Jesus à igreja de Éfeso disse que eles precisavam voltar ao primeiro amor. Correto? Significava que as suas motivações, em termos das motivações interiores e do coração, estavam a esvair-se. Portanto, normal. Correto? Portanto, começa do ponto de vista pessoal. Agora, também acredito nos avivamentos coletivos, mas o avivamento que eu acredito, e vou de novo ao livro de Atos, e o livro de Atos é muito, muito, muito claro nisto, tem reflexos nas comunidades. As pessoas são salvas, as pessoas são influenciadas. Nós vemos isso em Jerusalém, nós vemos isso em Samaria, nós vemos isso em Antioquia, nós vemos isso em Éfeso, nós vemos isso em Colosso, nós vemos isso em Tessalónica, que eles pregaram o evangelho a todo lado, tinham foco na palavra, tinham foco na oração, tinham foco em muitas coisas. Agora, havia defeitos. Não nos esqueçamos, por exemplo, que a igreja de Coríntios era uma igreja muito rica nos dons, mas, no entanto, tinha lá cada pilantra, meus amigos. Não é? Portanto, o que eu quero dizer é isso. Começa, em primeiro lugar, em nós. Agora, eu acredito também num avivamento coletivo, num momento em termos de comunidade, em termos de família, cristã, etc. Aí acredito. E não estou a falar só de números, embora possa ter reflexo nos números. Já há bocado citei John Wesley, citei Spurgeon, né?
que sim, vinham multidões de várias partes da Inglaterra para os ouvir. O tabernáculo onde pregou o Spurgeon estava sempre cheio, sempre lotado. Na capela do Wesley, onde eu estive agora, estava sempre cheio, sempre. E onde ele ia pregar estava sempre cheio, havia sempre gente pronta a ouvir. Mas isso tinha a ver com a palavra, não é? João Batista aconteceu o mesmo com João Batista, onde ele ia, diz que as multidões seguiam para o deserto para ouvir e para ser batizadas por ele. Portanto, implica que há movimento, há dinâmica. Isso aí acredito que sim, que há movimento, que há dinâmica. Agora, onde não há avivamento, certeza absoluta, né? Onde não há dinâmica, onde não há todas essas... Pronto, não tem como, não é? Tiago, conta-me coisas. Eu aqui nem te vou fazer pergunta, vou-te só deixar chegar à frente. Não, olha, em primeiro lugar calha bem, porque eu estou aqui na minha cozinha, que é o lugar, é a cozinha da igreja de um apartamento que é um lugar onde nós improvisamos um escritório. Porque para nós, de facto, estamos sempre a cozinhar alguma coisa. E na palavra, e tenho aqui o livro de um dos meus copastores, do Filipe Souza, que ele está a ler, que foi um livro que eu li há uns anos nos Estados Unidos, e que curiosamente, Ruben, até uma dica, que eu creio que não está editado em português, chama-se Protestants, do Alec Reary, e é The Faith That Made the Modern World, e conta um pouco a história do movimento protestante em toda a sua diversidade. Curiosamente, fala naquilo que tu descobriste há pouco tempo, quando estavas a parte da Coreia, do avivamento da Coreia, que é uma história incrível, de facto é uma história incrível, e este livro, eu gosto muito deste livro, porque este livro faz justiça a uma coisa que se vê nesta conversa, que é um movimento largo, que nós acreditamos que em última instância é um movimento do próprio Deus, é por isso que somos protestantes, é por isso que somos evangélicos, mas que das suas origens sempre se manifestou em grande diversidade, e que sempre houve esta tensão. Por exemplo, que nós estamos aqui a falar no assunto do avivamento, porque ela é uma tensão clássica, se nós quisermos, dentro do protestantismo, e não só, mas falando do nosso protestantismo, do nosso movimento evangélico, que é a tensão entre o ensino e a experiência. E reparem, é verdade que se nós quisermos aqui simplificar muito, claro que nós diríamos, por exemplo, para aqueles que vêm de uma tradição mais batista, apesar disto não ser igual em todos os lugares no mundo, porque, como vocês sabem, onde, por exemplo, os batistas são mais diferenças são encontradas neles também. Em Portugal, a desvantagem que nós temos é que, como somos todos poucos, não há tanta diferença em cada movimento. Mas, de um modo geral, por exemplo, os batistas e os movimentos, ditos muitas vezes mais tradicionais, são vistos como enfatizando mais a questão do ensino, da palavra, mas claro que isto são aproximações, porque alguns dos nomes que o Carlitos acabou de mencionar, como o Spurgeon é considerado o primeiro pastor de uma mega igreja, e ele era batista e calvinista, ainda por cima. Portanto, só para dizer que nem sempre as simplificações facilitam assim tanto. Por outro lado, também é verdade que, de um modo geral, e essa é mais a vossa tradição, para quem vem do pentecostalismo, a ênfase, pela sua ligação também ao movimento metodista, como o Carlitos já trouxe, falando nos manos Wesley, na amizade que eles tinham com o George Whitefield, porque eles de facto eram amigos, o Whitefield sendo também um calvinista, mas foi amigo do John Wesley sempre, e foi muito influenciado pelo Holy Club, que foi a criação deles, dos manos Wesley e dos metodistas, que é fundamental na tradição pentecostal, que é mais virada por natureza, de um modo geral. Vocês pentecostais são mais virados para a experiência. Claro que nós nunca somos só uma coisa, mas claro que eu acho que podemos reconhecer, e o que me interessa a mim é assumir as minhas falhas, não é assumir as falhas dos outros, isso é com eles, o privilégio de assumir as falhas é nosso. É verdade que, por exemplo, para quem vem do contexto mais batista, mais facilmente se encanta da tentação da fiscalização do avivamento dos outros, que com alguma razão
vocês apontam muitas vezes, sim, há uma parte às vezes que é pura inveja, que é pura dor de cotovelo. É fácil estar num lugar onde, como nada de fantástico... Não só batistas, atenção, não só batista, mas estou a falar eu como batista. Eu conheço muitos pentecostais que mandam cá uma dor. Claro. Olha, e eu vou confessar, agora com Asbury, vi muitos que estão longe de ser batistas a saírem debaixo das pedras. Claro. E alguns até de forma surpreendente. Confesso. Mas pronto, apenas para dizer, claro que depois, infelizmente, quando entramos numa lógica de competição, isso é triste porque vamos ter todos inveja uns dos outros e é muito triste. Mas é verdade que, de um modo geral, até porque eu ouvi alguns comentários que também não me interessaram ouvir, porque, como disse logo ao início, quem me dera a mim o meu problema ter de dizer a alguém menos. Nós vivemos num país onde passamos a vida a dizer mais, por favor, mais. Agora, dito isto, por exemplo, uma das coisas fantásticas destas nossas conversas aqui é que quando, por exemplo, um assunto destes, que facilmente pode, numa primeira reação, suscitar manifestações distintas entre nós, quando nós vemos isto da perspectiva da outra tradição, de facto temos aqui um espaço de encontro. Deixa-me só, porque não resisto a isso. Porque é uma expressão que eu acho curiosa, que, por exemplo, os batistas não praticam muito esta expressão, mas ela é sintomática, que no meio pentecostal existe muito. Atenção, e ao notar isto, eu não estou a dizer que eu não acredito nela, mas que ela não é muito praticada. E vocês já usaram algumas vezes. O mover de Deus. Batistas não dizem mover de Deus, porque nas nossas igrejas nada se move. Está tudo parado. Portanto, o pentecostal está lá sempre à procura do mover de Deus. E eu acho piada à expressão. Atenção, acho piada não é no sentido de rejeição, mas é porque, sendo uma expressão simples, diz muito acerca da alma da tradição que o usa. Por isso, eu noto que, como batista, muitas vezes sou mais tentado a essa posição fiscalizadora. E que não me interessa a fiscalização. Claro que, tendo dito isto, só também para deixar vir ao de cima alguma dor de cotovelo, e eu sou um profissional da dor de cotovelo, que também é verdade que uma coisa que se impõe em qualquer conversa sobre avivamento, ou outra coisa qualquer, no fundo aquele conceito que nós conhecemos do livro dos Atos dos Apóstolos também, como o Carlitos mencionava, é preciso tempo. O tempo é fundamental. Portanto, é preciso ver o que o tempo dirá sobre qualquer processo de entusiasmo, para que precisamente o mais importante não seja procurar o efeito, igual a entusiasmo, mas procurar a causa, e agora deixa-me usar a expressão, o mover de Deus, o verdadeiro mover de Deus, a verdadeira ação de Deus. E isso sim é o mais precioso e muitas vezes o mais difícil. E o tempo que tu falas aí como fenómeno de distância, deduzo eu, não é? Aliás, é um bocadinho como a história. Eu acho que aí os avivamentos, aí já não entramos tanto no domínio do avivamento, aí já entramos no domínio da história. Muitos eventos que acontecem, nós fizemos da distância que muitas vezes só o tempo pode dar para os interpretar da maneira mais correta. Isso é uma das coisas, por acaso entra no domínio do qual eu sou um grande fã, que é o domínio da história, e é uma das grandes, é algo indispensável na história. É por isso que muitas vezes a leitura que nós fazemos da atualidade é diferente da leitura que os anos ao passar hão de fazer, e é por isso que honestamente acho que faz muito mais sentido às vezes, para tirarmos grandes ilações, olharmos para aquilo que já tem uma distância de tempo e que nós já conhecemos aquilo que foi depois o resultado. Tu dizes, falas da causa, mas também o resultado, porque a verdade é que os frutos daquilo que acontece são, aliás, efeito, a palavra de Deus fala-nos sobre isso, fala-nos dos frutos, até nos diz que pelos frutos os conhecereis, e essa distância para mim é indispensável. E eu queria só deixar aqui também, porque eu sei que há bocadinho fui um bocadinho incisivo. Eu não acredito que todos os fiscalizadores, para já eu acho que a fiscalização é indispensável, honestamente, e acho que, até estou a bater no microfone, mas acho que no contexto da igreja, no contexto do evangelho, nós precisamos de pessoas que olham e pensam se aquilo que está a acontecer vai ao encontro de verdades bíblicas básicas, e eu acho isso importante. Eu quase que diria que nós, com o coração certo, precisávamos de, em todas as igrejas, ter fiscalizadores, pessoas com conhecimento
com sabedoria, que quando às vezes nós nos desviamos um bocadinho, nos possam ter a abertura para nos chamar a atenção, para nos dizer alguma coisa. Eu não estou aqui a colocar em prática e acho bom que quaisquer fenómenos possam ser escrutinados, e nós até falámos sobre isso do ponto de vista da vida individual do pastor lá num dos episódios da primeira temporada. Eu acho que estes fenómenos, pela importância que eles têm, pela movimentação de pessoas que eles geram, pela inspiração que criam, necessitam de ser fiscalizados. Agora, eu não estou a falar dessa fiscalização, eu estou a falar da fiscalização que infelizmente se calhar é a maioria, da fiscalização que é feita com uma base diferente e que às vezes, vamos ser francos, tem como único objetivo acalmar os próprios fantasmas do fiscalizador. A verdade é esta. E aquilo que há pouco o Tiago dizia de, pronto, se não acontece nada aqui, então eu não acredito que o que acontece lá possa ser, como tu disseste agora, o mover de Deus, possa ser o avivamento. E eu acho que essa é que é uma prova dos 9. Aliás, na minha opinião, uma das melhores formas de nós analisarmos o nosso coração é a maneira como nós reagirmos ao sucesso dos outros à nossa volta e mais, é a maneira como nós reagimos à resposta às orações, às vezes nossas orações, a acontecer na vida dos outros. É quando Deus abençoa outros à nossa volta, é quando Deus faz acontecer coisas à nossa volta e não necessariamente as faz acontecer em nós e no nosso meio, e se é a forma de às vezes nós analisarmos o nosso coração, passa um bocadinho por aí. E com isto eu volto a dizer, acho que sim, que devemos nos perguntar, será que aquilo que aconteceu, será que aquilo que está a acontecer se enquadra numa perspectiva bíblica, numa perspectiva de referência e observância dos textos bíblicos? Acho que sim, mas devemos evitar cair num lugar onde facilmente caímos enquanto seres humanos, que é de rasgarmos de alto a baixo quase tudo aquilo que foge um bocadinho do nosso controle. Eu só queria deixar isso claro, porque eu não quero de maneira nenhuma que fique aqui a ideia que eu estou amargurado. Não, nada. Aliás, vou-vos confessar um pecado meu. Às vezes divirto-me com as dores de cotovelo alheias. Mas pronto, isso já sou eu a confessar aqui os meus pecados ao vivo e em direto. Mas, meus queridos, às vezes até eu as tenho. Olha, tu e eu. Às vezes... Temos como diz todos. ali o Tiago há bocado disse, olha, eu nunca gostava de ter estado lá, e olha, às vezes até eu as tenho, até eu gostava de lá ter estado. Eu tenho muitas também. Olhem, meus queridos, passámos aqui um bocadinho o nosso tempo, estamos dentro daqui da nossa, mas estamos dentro, não passámos muito. Uma boa pregação termina sempre 3 vezes, o Tudo Bons Pastores passa sempre 1 ou 2 minutos do seu tempo. Queria agradecer a ti que estiveste aí desse lado, lembrar que podes deixar a tua pergunta e que podes sempre subscrever aí o canal. Já agora, se ainda não o fizeste, estás no YouTube, deixa o teu like, uma boa forma de nós chegarmos a outros. Meus queridos, muito grato novamente por estar aí desse lado, é um prazer estar com vocês, é um prazer falar sobre estes assuntos, às vezes mais incisivos, e é um gosto mesmo estar com vocês. Meus queridos, Deus vos abençoe desse lado, já sabem, aqui o Tudo Bons Pastores é falar sobre a vida, o ministério e a cabeça, sempre sem truques. Grande abraço.